Boa noite, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Emma Ai, a sua bruxinha preferida. E não, qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu sou apaixonada numa youtuber famosa chamada Carol Capel. Morri! Então foi assim que eu resolvi começar esse vlog, porque raramente eu faço esses vlogs, né? Então vamos lá. Hoje eu quis estar aqui, depois de um bom tempo sem mostrar o rosto, tem que conversar por conta do que eu fiquei muito doente no sono, né? Mas, sim, eu tava doente, então nesse último mês foi difícil pra mim gravar, foi difícil pra mim tá gravando música pra vocês e dublagens, e geralmente é o que eu mais posto no canal. Mas como muitos fizeram certas perguntas sobre mim, eu resolvi estar vindo aqui responder. Primeira coisa que eu vou falar sobre mim, que me perguntam muito, é questão da minha religião. Eu sou Wicca, eu não sou cristã, é uma religião neopagã, Wicca, né, que vem lá dos celtas e xamãs, né? O que eu costumo fazer é um trabalho com energias, ervas medicinais, pedras, coisas assim. Não vou entrar muito em detalhe agora, tal, mas se vocês quiserem, depois eu faço um vlog falando mais sobre a minha religião. Mas o foco mesmo de hoje sobre mim é a questão da minha criação, porque eu sou esquizofrênica, e como que é isso, o que é isso, e qual que é o impacto disso na minha vida. Esquizofrenia, ela é um distúrbio comportamental, né? Que faz com que a pessoa tenha uma visão meio deturpada da realidade. E, bom, eu vou tentar ler mesmo a definição que eu tô vendo aqui, que é uma definição exata, que pra mim é difícil explicar. Então eu vou ler aqui rapidinho. A esquizofrenia é um transtorno comportamental grave, interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente. Essa desestruturação psíquica apresenta sintomas como alucinações, delírios, dificuldades no raciocínio e alterações no comportamento, como indiferença afetiva e isolamento social. E é exatamente isso que vai acontecendo comigo. Eu tenho uma visão meio deturpada da realidade, e certamente, por exemplo, eu sempre tive uma questão com a imagem do espelho, porque muitas vezes olho no espelho e eu meio que não reconheço o reflexo que eu olho, como se não refletisse o que eu costumo ver no espelho. Isso é um pouco assustador pra mim às vezes, eu me assusto. Eu nunca nem vi. Que dia foi isso? Ou então quando eu ouço coisas que eu fico assim, que só eu escuto. E não, gente, eu não sou louca. Eu não tenho nenhum comportamento assassino ou psicótico, não. Eu só sou isoladona mesmo. As pessoas que gostam de taxar a gente que é esquizofrênico de louco, comigo isso não funciona pra mim, não é a minha realidade, gente. Eu não sou louca. E na verdade nenhum esquizofrênico é louco, assim, por ser esquizofrênico. Né? Existe também vários tipos de níveis com relação a isso. Né, o meu é uma esquizofrenia moderada, né, não chega a ser extrema, mas é uma moderada, porque me dá alguns delírios. Ano passado mesmo eu fiquei quase assim, um mês sem ter nada numa clínica psiquiátrica para cuidar de um surto que eu tava dando. E além de esquizofrênica, para piorar, eu sou bipolar, então assim, eu tenho picos de euforia e de depressão profunda, né? Então, é complicado pra mim isso. E que isso afeta a minha vida? Bom, afeta muita coisa, até porque a minha criação foi bem difícil, porque eu sempre fui sozinha, porque ninguém conseguia acompanhar o meu jeito de brincar quando criança. Eu nunca fui muito fã de boneca, muito fã de Barbie, esses trem assim. Eu era mais assim, eu gostava de sair na rua, pique-pegue, ralar o joelho, correr atrás de bola, essas coisas assim. Mas eu acabei assim, sendo criada numa bolha, porque eu sempre também tive uma idade muito difícil, então me machucava demais, eu sou muito desastrada. Então essa questão de ser esquizofrênica mudou muito a minha forma como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas ao meu redor. Não é fácil exatamente conviver comigo no dia a dia. Eu sou muito imprevisível, não sou uma pessoa previsível.
no sentido assim que um dia eu posso estar bem, outro dia eu já posso estar isoladona, não quero falar com ninguém, eu me enfurno dentro do computador e não saio, não saio desse mundo, tá, de me isolar. Não é fácil, as pessoas que convivem comigo têm que saber lidar comigo nesse ponto. Inclusive no meu casamento, isso é difícil. Eu sou casada há 5 anos, já vai fazer 5 anos, com o Pudinzinho. E ele teve de aprender a conviver comigo por conta disso, certas coisas. Eu não sou uma pessoa nenhum tipo, eu falo sozinha demais, eu tenho também problema com a questão da minha própria identidade. Muitas vezes eu meio que me perco de quem eu sou, eu fico confusa, né? Onde é que eu tô? O pior é quando, tipo assim, eu tô ali meio que num delírio, sem entender muito bem o que tá sendo um delírio, e acabo, sabe, ficando muito confusa, de virgindar, aí eu me isolo cada vez mais, vejo coisas que me assustam, ouço coisas que me assustam, e eu fico sem saber, ai meu Deus, será que eu tô ouvindo, é coisa da minha cabeça, não é? Então isso pra mim é complicado. E eu sou muito fora da caixa, muito fora da caixa mesmo. Toda a minha família biológica é evangélica, assim, são todos padrão demais. E eu, neopagão, Wicca, fora da caixa demais. Tipo, eu falei, já falei isso. Mas tipo assim, eu sou a única da minha família que é toda tatuada, que tem vários piercings. E depois eu vou falar melhor das minhas tatuagens, se vocês quiserem. E eu sou tipo isso, sabe? E eu tive um problema também de autoestima muito grande, tinha uma depressão muito forte. Inclusive esse cabelo meu amarrado de qualquer jeito aqui tá muito sujo, então eu nem quis deixar ele solto. Tá um calor do céu pra esse cabelo desse tamanho ficar solto. Mas enfim. Então isso, essa questão de conviver com a esquizofrenia é muito difícil pra mim em algumas coisas, principalmente socialmente falando, porque eu me fecho, de certa forma eu me fecho ali. Pra mim, eu vou falar a real, na moral. Relacionamento no sentido virtual, meus amigos virtuais, é um pouco mais fácil de lidar do que amigos de vida real. Tanto que eu só tenho meu filho de amigo na vida real praticamente, e a Fabiana Bonte também, eu considero ela uma irmã de consideração. Só essas duas pessoas que já são bem antigas na minha vida, já anos. Eu sempre fui a maluquinha da turma, né? Eu sempre fui diferente da turma, porque na escola eu sempre fui a menorzinha. Uma outra curiosidade sobre mim, eu meço 1,45, então eu sempre fui a menorzinha da turma. Eu sempre fui além do meu comportamento extremamente bizarro de criança diferente, é porque eu fui diagnosticada muito tarde. E por isso eu passei a maior parte da minha vida sofrendo bullying, né, pelos meus comportamentos fora do padrão. E por ser sempre a menorzinha e tal, essas coisas. Outra curiosidade sobre mim é que até eu mudar meu jeito de minha alimentação e tal, eu de certa forma me odiava meu corpo, eu não me cuidava, eu tava numa depressão muito forte. Não me cuidava, eu pesava cerca de 60 quilos. Para uma pessoa do meu tamanho é muito acima do peso, por conta que eu sou pequena demais. E eu já tinha tentado dieta, mas o problema eu fazia dieta, eu emagrecia e depois eu acabava engordando tudo de novo. Então a solução para mim nesse ponto foi a reeducação alimentar mesmo. Só através da reeducação alimentar que eu consegui realmente emagrecer e continuar. Detalhe que me deu o pontapé inicial para estar fazendo essa atitude de reeducar minha alimentação foi o meu marido, meu Pudinzinho.
Eu não sei cozinhar nada. De certa forma eu nunca aprendi a cozinhar, não. Nunca precisei. Quando eu comecei a morar de fato sozinha, eu comia só besteira, sanduíche, skinny, pipoca, essas coisas. E por isso também que eu não emagrecia, porque eu só comia besteira, só besteira, só besteira, só besteira, só besteira. Então assim, eu tive esse pontapé, demorou mais ou menos 1 ano pra eu estabelecer mesmo, porque antes eu pesava 60 quilos, agora eu peso de 38 a 42 no máximo, fica sempre entre esses pesos aí. E gente, assim, aproveitando a deixa, dar uma dica, porque o pessoal às vezes me pergunta, vê uma foto ou outra minha antiga, né, e falava, caraca, parece a mesma pessoa. Não é você querer se privar de comer, a questão é você comer o tanto certo na hora certa, porque eu não deixo de comer, eu não fico sem comer besteira, tipo, por exemplo, pipoca, sanduíche, batata frita, essas porcalhadas todas, eu como, não vou mentir não larguei. Mas eu como uma vez na semana, quando eu vou assistir um filme, assim e tal, entendeu? Senão eu como o certo, 2 vezes no dia eu como o arroz, o feijão, mais salada e tal, né? E lanches leves e tal. E eu vou falar uma coisa, foi uma coisa maravilhosa, porque eu saí dos 60 quilos para ir pros 38 a 42, né, assim, e pra mim fez uma diferença gigante, porque eu tava dentro do peso certo, nem gorda, nem magra demais, mas assim, mudou porque melhorou a minha depressão, porque eu olhava pro espelho e não gostava do que eu via, não me arrumava, não cuidava de mim, porque eu não queria nem olhar no espelho. Outras coisas sobre mim, por exemplo, a questão de estilo, eu sempre fui a diferentona. Ah, mas porque você realmente virou assim, se rebelou, que seja a filha rebelde? Não. Eu sempre gostei de coisas mais diferentes. Por exemplo, pra mim, quando eu era criança, usar vestido era castigo. Eu chorava e não queria usar vestido, eu odiava vestido. Até hoje eu não costumo usar vestido, eu não gosto de vestido, não. Eu também era muito briguenta, então eu sempre brigava demais e acabava sempre arrumando confusão onde eu ia. Mas, enfim, a questão de ser tão fora da caixa é que eu sofri muito bullying na escola desde cedo, por ser a menorzinha, por ter um jeito meio estranho, ser toda quietona na minha. Inclusive, uma vez já me derrubaram da escada. Eu tinha terminado as aulas, eu fui descer as escadas e me empurraram. E aí eu caí 3 lances de escada e bati com a boca no chão. Eu tinha por volta dos 12 anos e isso aconteceu. Machuquei muito. Eu usava aparelho dental na época, aqueles de quadradinho, né? Então minha boca rasgou demais. Foi muito difícil passar por essas situações. Isso foi uma das coisas que já fizeram comigo, né? Gente, criança às vezes sabe ser muito ruim. Meu Deus. Ai. Mas enfim, escola pra mim sempre foi um inferno. Pra mim é porque eu tinha problema de relacionamento com os colegas de classe. Eu sempre tive dificuldade de estudar certas coisas, como principalmente questão de exatas, matemática, depois química e física, tudo que tinha coisada pra mim era difícil. Mas isso, por mais que dificultava a minha vida, não chegou a impedir-me de me formar no ensino médio e tal, e entrar pra faculdade. Não me impediu, mas era aos trancos e barrancos aí na luta bem difícil, luta e briga. Outra coisa também que impacta muito a minha vida, que também é um outro foco que eu quis falar, é sobre a questão da minha surdez, né? Eu sou surda, não 100% surda, mas infelizmente tá chegando quase nesse ponto, porque eu já só tenho 25% da audição nos 2 ouvidos. Emma, conta como que você começou a perceber que você já nasceu assim, o que aconteceu? Gente, eu pergunto muito isso. Eu já nasci com certo problema de audição, mas não era tão grave. Eu não cheguei a perder tanta coisa da audição. Eu nasci e tal, fui perdendo. Quando eu tinha para os meus 24 anos, o que aconteceu? Eu tinha um namorado surdo. Ele era 100% surdo, sem um aparelho. Ele não sabia nem falar.
sinalizava, tinha sinais de Libras, até porque eu falo Libras. E isso eu sempre quis aprender, porque eu sempre gostei. E também, como eu sempre notei uma certa dificuldade de audição minha, por mais que eu não imaginei que chegaria a ser um problema. Como eu era mais nova, eu tinha mania de dormir com fone de MP3 no ouvido. Eu pensei que isso tivesse provocado um pouquinho ali de perda de audição. Por quê? Porque muitas vezes eu tava em casa, quando eu morava com os meus pais, e aí a Indy ia no meu quarto grilada, porque ela tava me chamando há mais de meia hora, mas eu não escutava, ela achava que eu estava simplesmente ignorando, mas não, eu realmente não tinha ouvido. Mas aí eu só fui realmente prestar atenção nisso, porque quando o meu ex-namorado pediu pra eu ir com ele na fonoaudióloga, detalhe, desde criança eu tenho acompanhamento fonoaudiólogo por dificuldade de dicção, né? Então eu ia sempre no fonoaudiólogo sempre, tal, mas eu não cheguei a fazer uma audiometria antes. Mas aí quando esse ex-namorado meu pediu pra eu ir com ele pra intermediar ali, porque ele tava nervoso com isso, eu fui lá conversando com a fonoaudióloga. Ela ficou curiosa com as coisas que eu comentava e pediu pra eu entrar na cabine de audiometria. E eu fiz o exame de audiometria, resultado, eu só tinha 50% da audição. Disse, olha, eu te encaminharia para você mandar fazer o aparelho e olhar isso, porque realmente você tem uma perda considerável de audição. Então meu pai biológico me levou mais uns 3 otorrinos para repetir a audiometria, e aí confirmou, realmente deu uns 3 vezes que eu fiz o exame, deu o mesmo resultado, né? Eu tava com 50% a menos da audição já. Aí eu tive de fazer o aparelho, pá, e a adaptação não foi tão fácil, porque o que acontece? Eu tava acostumada com o silêncio. Quando eu coloquei, quando eu usei o aparelho a primeira vez, pra mim foi marcante, porque eu não entendia o quanto mal eu ouvia até eu poder pôr o aparelho. Aí isso não funciona pra mim. Eu não sabia o quanto mal eu ouvia esse aparelho, mas aí eu percebi. E eu pensando, né, que eu já tinha feito os exames, eu fui em 3 otorrinos para fazer o exame, e aí ele falou, né, o médico me disse que eu não tinha como recuperar o que eu já tinha perdido. Infelizmente eu tinha como tentar me adaptar a partir dali. Não tem mais o que fazer a não ser usar o aparelho. Só que às vezes eu acabo não usando muitas vezes como eu deveria, por dificuldade de adaptação. Às vezes eu esqueço, às vezes ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que usar, muitas vezes a minha cabeça fica doendo. Eu me canso do barulho demais. Assim, a maioria da minha vida eu fiquei no silêncio. E eu fiquei muito triste por entender que talvez uma hora vai chegar um ponto que eu não vou conseguir ouvir. E talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas que eu amo muito. Ou não, né? Não sei. Isso vai depender do destino, sei lá, chama como quiser. A não ser que até lá, né, quem sabe alguma nova evolução não chegue pra melhorar essa situação, não sei. Mas eu já tô me preparando, tô me adaptando. E a questão minha da minha audição foi assim, foi nesse nível. E é isso. O vídeo tá um pouco longo, desculpa aí. Mas se vocês gostarem do vlog, eu posso estar falando mais coisas. Beijo pra vocês aí. E fiquem com Deus, né? Abençoados sejam. E é isso aí. Até o próximo vídeo.